Muitas igrejas hoje estão cheias. Mas cheias de quê? Luzes, sons, palmas, coreografias, frases motivacionais, fogos e fumaça. Há energia, há movimento, há produção. Mas a presença de Deus, o culto bíblico é santo, reverente, centrado em Cristo e na cruz. Já o culto moderno muitas vezes é centrado no homem, na experiência emocional, na autoajuda e no entretenimento. O sagrado foi trocado pelo espetacular. A palavra foi silenciada em nome da praticidade. E Deus? Deus está à porta, como em Laodiceia, do lado de fora da própria igreja. Charles Spurgeon alertou: o culto que agrada aos homens pode muito bem desagradar a Deus. E continuou: Deus não é honrado onde o próprio Cristo não é exaltado. Se o culto perdeu a cruz, perdeu tudo. E ainda assim, chamam isso de avivamento. Neste vídeo, você vai entender por que o culto moderno está afastando Deus e como voltar à adoração que verdadeiramente o atrai. Vamos expor os sinais do falso culto, as armadilhas do entretenimento gospel e a doutrina diluída que esvazia a glória de Deus. Se você já sentiu que algo está errado, se já saiu de um culto com alma vazia e espírito inquieto, este vídeo é um chamado à verdade. Não é contra igrejas, é a favor de um culto que Deus ainda aceita. E Ele só aceita um, aquele que o coloca no centro. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. A primeira evidência de que Deus se retirou do culto moderno é simples, mas devastadora. Sua glória já não é o centro. O culto deixou de ser sobre Deus e passou a ser sobre nós, sobre como nos sentimos, o que queremos ouvir, o que desejamos experimentar. É um culto para agradar os sentidos, não para dobrar os joelhos. Charles Spurgeon disse: o fim supremo do culto é glorificar a Deus. Se esse não for o alvo, tudo é em vão, mesmo que multidões estejam aplaudindo. E, no entanto, o que vemos hoje? Palcos onde altares deveriam estar, telões onde antes havia Bíblias abertas, setlists cuidadosamente organizadas para manipular emoções, ministrações que evitam qualquer texto que confronte o pecado ou exalte a santidade. Pregadores que preferem agradar os algoritmos do Instagram do que ao Espírito Santo. Mas quando o culto deixa de ser um sacrifício vivo a Deus, ele se torna apenas um espetáculo humano. A glória de Deus exige reverência, exige centralidade, exige Cristo, não como coadjuvante, mas como tudo. Nos tempos do Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança, símbolo da presença e glória de Deus, foi retirada do povo, a esposa de Finéias deu à luz e chamou a criança de Icabô, que significa: foi-se a glória de Israel. 1 Samuel 4:21. A glória partiu, e ninguém pareceu notar. Hoje, os templos continuam lotados, mas muitos estão apenas encenando uma liturgia morta, vazia da presença que um dia santificou o lugar. Em Ezequiel 10, o profeta viu algo assustador: a glória de Deus se retirando do templo. A glória se ergueu e foi saindo lentamente, como quem diz: se não me querem, eu parto. Deus não divide sua glória com o orgulho humano. Não permanece onde não é adorado em espírito e em verdade. Spurgeon afirmou com lágrimas: a igreja que remove Cristo do centro pode atrair o mundo, mas repelirá o céu. Isso é exatamente o que vemos. Muitas igrejas tentam se parecer com o mundo para alcançar o mundo, mas acabam apenas se afastando de Deus. Luzes, fumaça, slogans, linguagem neutra, tudo muito bem produzido e espiritualmente estéril. Tudo cuidadosamente planejado para entreter o homem, mas nada que exalte a glória de Deus. E o mais trágico é que muitos nem percebem. Continuam indo ao culto como se fosse uma sessão de motivação espiritual. O púlpito se tornou um palco. A Bíblia virou um enfeite. E Deus, em silêncio, observa de longe. Não porque é fraco, mas porque foi colocado de lado.
Voltar à glória de Deus no centro exige arrependimento, exige voltar à cruz, exige dizer, como João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. O verdadeiro culto não é aquele em que você sai se sentindo bem. É aquele em que você sai transformado, mesmo que machucado. Porque Deus não está interessado em massagear egos, mas em regenerar corações. Um culto sem glória é um culto sem Deus. E um culto sem Deus não é culto, é apenas uma performance. Que nunca precisemos escrever sobre nossas igrejas a palavra "e acabou", mas que, ao contrário, em cada culto possamos dizer com temor: aqui a glória de Deus ainda habita. Se no primeiro capítulo vimos que a glória de Deus foi removida do centro, aqui enxergamos um segundo sintoma grave. A verdade foi substituída pela performance. O púlpito, outrora lugar de proclamação da verdade eterna, tornou-se um palco para performances religiosas cuidadosamente roteirizadas. Homens sobem com falas treinadas, gestos ensaiados e palavras pensadas para provocar aplausos, não arrependimento. Charles Spurgeon já advertia: Deus não chamou seu povo para entreter cabritos, mas para alimentar ovelhas. Hoje, porém, parece que muitos pastores perderam a coragem de anunciar a verdade com clareza. A cruz é mencionada de passagem. O inferno é omitido. A santidade é vista como legalismo. O arrependimento é suavizado em nome de acolhimento. A pregação, antes carregada de peso eterno, agora se parece com uma palestra de coaching. E o culto se tornou um teatro com fundo musical e iluminação controlada. Mas a palavra de Deus não precisa de adorno cênico. Ela é poderosa por si só. A espada do Espírito não precisa de aplausos. Ela precisa de espaço para cortar. E é exatamente isso que falta nos cultos modernos. Corte. Corte do pecado. Corte da vaidade. Corte da hipocrisia. Quando a verdade é colocada em segundo plano, surge um tipo de culto que parece piedoso, mas nega a sua eficácia, como Paulo descreveu em 2 Timóteo 3,5, uma fé cenográfica, uma espiritualidade domesticada, um evangelho diluído. Spurgeon declarou com ousadia: um evangelho sem doutrina é uma poça rasa, onde se afogam milhões. E ele estava certo. A geração que não suporta doutrina sólida acaba seguindo qualquer vento de ensino. E o culto moderno, muitas vezes, é esse vento. Um sopro suave que acalma consciências em vez de despertá-las. Há igrejas onde a homilia é escolhida como um tema de autoajuda. Como ser feliz em 7 passos. Como vencer a ansiedade com fé. Como destravar sua melhor versão. Mas não foi isso que os apóstolos pregaram. Não foi isso que a igreja primitiva anunciou. Eles não tentaram arrancar aplausos. Eles proclamaram a verdade e foram apedrejados por isso. A performance pode emocionar, mas só a verdade liberta. A música pode arrepiar, mas só a palavra pode regenerar. A luz pode impressionar, mas só o evangelho ilumina o espírito. O culto moderno precisa desesperadamente de arrependimento. Não é necessário inovar. É necessário retornar. Retornar às Escrituras. Retornar à exposição fiel da verdade. Retornar ao temor de pregar com coragem, mesmo que isso afaste multidões. Spurgeon foi firme. Pregue a verdade, ainda que ela faça sangrar. O médico que esconde o diagnóstico mata o paciente com suavidade. Quantos estão morrendo dentro de igrejas por ouvirem apenas o que agrada e não o que salva? O culto moderno, preocupado em entreter, tem anestesiado a alma, mas Deus nunca nos chamou para isso. Ele nos chamou para anunciar. Assim diz o Senhor. Que nossas igrejas voltem a ecoar verdades eternas, e não apenas palavras bonitas. Que os púlpitos deixem de ser vitrines e voltem a ser altares, e que os ministros deixem de ser performers e voltem a ser profetas. A terceira evidência de que o culto moderno está afastando Deus é dolorosa, mas evidente.
A santidade perdeu seu lugar para o sucesso. O altar, que deveria ser um lugar de rendição e quebrantamento, tornou-se um trampolim para carreiras ministeriais, fama gospel e influência nas redes sociais. O culto moderno aprendeu a linguagem da adoração, mas esqueceu o peso da santidade. Canta-se sobre o fogo de Deus, mas vive-se na mornidão espiritual. Proclama-se avivamento, mas tolera-se o pecado com naturalidade. A santidade, que sempre foi a marca do povo de Deus, agora é vista como radicalismo, e no lugar dela entrou o culto ao sucesso. Spurgeon disse com clareza profética: a verdadeira fé não busca a glória dos homens, mas a aprovação de Deus, mesmo que isso custe o mundo inteiro. Hoje, muitos querem ministério, mas não querem renúncia. Querem púlpito, mas não querem pureza. Querem números, mas não querem santidade. E o culto, que deveria confrontar o pecado, passou a suavizá-lo. É possível encher auditórios com mensagens vazias. É possível emocionar multidões sem a presença de Deus. É possível falar em nome de Jesus sem conhecê-lo. O sucesso ministerial se tornou o novo ídolo. Quantos seguidores você tem? Quantos convites você recebe? Quantas visualizações seu culto teve? Mas a pergunta que quase ninguém faz é: quantos foram santificados? Em Levítico 10, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Era fogo, mas não era santo. Era fogo, mas não era o dele. Resultado: morreram fulminados no altar, porque Deus não aceita culto sem reverência, sem obediência, sem santidade. Spurgeon nos lembra: é melhor ser rejeitado pelos homens e aceito por Deus do que aplaudido pelos homens e expulso da presença divina. Mas o culto moderno ignora isso. Está mais preocupado em causar impacto visual do que transformação espiritual. Mais focado em gerar engajamento do que em gerar temor. O sucesso aos olhos do mundo virou métrica espiritual. E é por isso que tantos ministros vivem em pecado, escondido. É por isso que tantas plataformas desabam, não por falta de técnica, mas por falta de raiz santa. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Santificação não é um conselho, é um requisito. E se o culto moderno perdeu o senso da santidade, perdeu a presença de Deus. A pergunta não é: esse culto foi bonito? A pergunta é: esse culto foi santo? A santidade não está nos arranjos, nos figurinos ou na produção. Ela está no coração quebrantado, no arrependimento sincero, na obediência diária. Santidade é viver para a glória de Deus quando ninguém está olhando. É pregar o que é certo, mesmo que ninguém aplauda. Spurgeon escreveu: o trono de Deus não repousa sobre talento, mas sobre pureza. O Espírito Santo não unge shows, mas vidas rendidas. É hora de restaurar o temor no altar, de deixar de lado a busca por palcos e voltar à busca pela presença, de trocar o sucesso superficial pela profundidade espiritual. Porque o culto que afasta o pecado é o culto que atrai Deus, e onde há santidade, há glória. Onde há glória, há fogo verdadeiro, e onde há fogo verdadeiro, há vida. O culto moderno, em sua ânsia por agradar as multidões, cometeu um erro sutil e devastador. Trocou a presença de Deus por sensações emocionais. Confundiu arrepio com unção. Confundiu lágrimas com arrependimento. Confundiu euforia com quebrantamento. Hoje, muitos julgam um culto poderoso, se choraram, se arrepiaram, se emocionaram. Mas a verdadeira pergunta é: Deus estava ali? Charles Spurgeon alertava com urgência: não se engane, o barulho da alma não é prova da presença de Deus. Ele pode vir no silêncio do quebrantamento ou ausentar-se mesmo em meio ao clamor de multidões. A emoção
não é pecado. Jesus chorou. Davi dançou. Maria se derramou aos pés de Cristo. Mas o que vemos hoje é outra coisa. É uma adoração fabricada. Uma atmosfera montada para gerar resposta emocional, como num espetáculo. Luz baixa, progressão musical, frases cuidadosamente construídas. Tudo calculado para mexer com o público. A presença de Deus virou um produto. E o sentimento, sua embalagem. Mas Deus não se manipula. Sua presença não se resume a uma experiência sensorial. Ela é santa, é transformadora. Ela quebra o orgulho. Não apenas o faz chorar. A Escritura diz: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 1 Coríntios 3,17. Mas liberdade não é libertinagem emocional. Não é fazer o que quiser e chamar isso de mover. É liberdade do pecado. É a consciência santa que se prostra diante da majestade de Deus. Spurgeon declarou: a maior evidência da presença de Deus não é o fervor, mas a transformação. Quantas vezes saímos de um culto emocionados, mas voltamos à velha vida na segunda-feira? Isso não é presença. Isso é anestesia. A verdadeira presença de Deus não nos deixa iguais. Ela incomoda. Ela confronta. Ela santifica. Moisés não. Sentiu um arrepio. Ele viu a sarça em fogo, ouviu a voz e tirou as sandálias. Isaías não teve uma emoção. Ele viu o Senhor alto e sublime e caiu em desespero. Ai de mim! João, em Apocalipse, não se emocionou. Ele caiu como morto diante da glória do Cristo ressurreto. Esse é o peso que falta hoje. O culto moderno quer emoção sem reverência, quer intensidade sem santidade, quer alegria sem temor. Mas Deus não habita em templos de entretenimento. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. E verdade não se fabrica com luzes, mas com a palavra. O risco é grande, produzir experiências emocionais e chamar isso de presença, e ao fazer isso, afastar aquele que deveria ser o centro. Spurgeon nos exorta: se Cristo não está no meio, então tudo é falso. Por mais sincera que pareça a emoção, é preciso despertar, voltar à essência da adoração, voltar à humildade de buscar a face de Deus sem artifícios, voltar à fome por sua presença, não por uma experiência bonita. Porque o culto verdadeiro não é aquele em que sentimos algo, é aquele em que Deus se sente bem-vindo. E quando ele vem, não há performance, só silêncio, só lágrimas verdadeiras, só arrependimento, só glória. Se há um sinal claro de que Deus foi retirado do culto moderno, é este: a cruz foi suavizada, seu escândalo foi escondido, seu sangue foi discretamente apagado, sua dor foi substituída por slogans leves e motivacionais. Tudo isso para não ofender. Charles Spurgeon denunciava com veemência: remova o sangue da cruz e você remove o coração do Evangelho. Pregue a cruz como ela é, sangrenta, rude, santa e necessária. Ou não pregue nada. Hoje, porém, vemos púlpitos que evitam falar de pecado. Cultos inteiros onde Jesus é mencionado apenas como exemplo de amor, mas não como o cordeiro imolado. A cruz se tornou uma metáfora inspiradora, não uma exigência de morte para o eu. Mas a cruz nunca foi confortável. Ela nunca foi bonita. Ela não foi desenhada para atrair, mas para matar. Ali, o pecado foi julgado, o inferno foi exposto, e a justiça de Deus foi satisfeita. Quando o culto moderno suaviza a cruz, ele suaviza também o arrependimento. Troca o confronto pela conveniência. Troca o sacrifício pela aceitação. Troca o sangue por água com açúcar. Spurgeon afirmou: a cruz de Cristo é ofensiva para o orgulho humano. Por isso tantos a rejeitam, ou a editam. É exatamente isso que vemos. Pregações que evitam falar de juízo. Louvores que celebram a vitória sem mencionar o preço. Convites que prometem bênçãos, mas escondem o chamado ao discipulado. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas no culto moderno, essa mensagem é considerada pesada demais. Então, se prega um Cristo sem cruz, um evangelho sem sangue, uma salvação sem arrependimento. E o resultado? Igrejas cheias de gente que nunca nasceu de novo, que choram, mas não se rendem, que cantam, mas não se convertem, que ouvem, mas não obedecem. A cruz é o divisor de águas, ou ela nos mata, para que Cristo viva em nós, ou ela é removida, e restam apenas formas de piedade, sem poder. Spurgeon nos lembra: o verdadeiro evangelho sempre incomodará antes de consolar. Ele fere antes de curar. Ele mata antes de ressuscitar. Por isso a cruz é tão necessária. Ela não é opcional. Ela não é decorativa. Ela é o único caminho. O culto que esconde a cruz para não espantar os homens acaba espantando o próprio Deus. Porque onde a cruz não está, o Espírito não habita. Onde o sangue não é anunciado, não há perdão. Onde o arrependimento não é exigido, não há novo nascimento. E se não há novo nascimento, tudo o que resta é uma multidão religiosa, mas ainda perdida. É tempo de voltar à cruz, de pregar sobre ela com clareza, de cantá-la com temor, de vivê-la com integridade, porque sem cruz não há evangelho, e sem evangelho não há salvação, e sem salvação o culto é vão. Em tempos antigos, quando um homem subia ao púlpito, ele tremia. Não diante da plateia, mas diante de Deus. Hoje, o púlpito virou palco de opiniões. A palavra foi trocada por achismos. A verdade foi moldada ao gosto da audiência. Vivemos uma geração onde o eu acho pesa mais que o está escrito. Onde versículos são selecionados como frases de efeito e não como espada de dois gumes. Onde pregadores preferem agradar os homens a temer o Deus que os chamou. Charles Spurgeon bradou: o verdadeiro pregador não é um inventor de doutrinas, mas um mensageiro fiel do que já foi dito por Deus. Mas o culto moderno cansou da Bíblia, cansou da exposição séria, cansou das escrituras completas. Agora, é comum ver sermões baseados em tendências, experiências pessoais, frases de psicologia popular. Tudo, menos a palavra viva e eficaz. Versículos são citados fora de contexto para sustentar agendas humanas. Textos bíblicos são adaptados para se encaixar no humor do público. Doutrina é evitada para não dividir. Mas a palavra de Deus, não, precisa ser adaptada. Ela precisa ser proclamada. Ela não é negociável. Ela é o absoluto de Deus diante do relativismo do mundo. A Escritura diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 1 Timóteo 3,16. Se ela é inspirada, então ela é suficiente. Se ela é útil, então não há necessidade de substituição. Mas quando a Bíblia é deixada de lado, entra em seu lugar a filosofia humana, e com ela o engano. Onde antes havia pregação, agora há palestra. Onde havia autoridade, agora há sugestão. Onde havia temor, agora há opinião. Spurgeon afirmou: os homens não precisam de ideias novas. Eles precisam de velhas verdades pregadas com poder. E por que essa troca aconteceu? Porque a palavra confronta. A palavra tira o homem do trono. Ela expõe o coração, quebra o orgulho, exige mudança. E o culto moderno prefere manter as pessoas confortáveis. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Pregação é uma proclamação profética. É a voz de Deus ecoando no presente. É o fogo que consome. É o martelo que despedaça. Jeremias 23:29 declara: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que despedaça a penha? E o que temos hoje? Mensagens mornas, homens preocupados com reputação, púlpitos silenciosos diante do pecado. O resultado é uma geração que não conhece o Deus da Bíblia,
mas um Deus genérico criado à imagem do entretenimento religioso, um povo frágil diante da tentação, uma igreja sem espinha, um culto sem peso. Mas ainda há tempo de voltar. Voltar à Bíblia aberta. Voltar à exposição fiel, versículo por versículo, ponto. Voltar à fome pela verdade, mesmo que ela doa. Porque onde a palavra reina, Cristo reina. Onde a palavra é pregada com fidelidade, o céu se move. E onde a palavra volta a ser central, o culto volta a ser santo. O sinal mais trágico de que o culto moderno afastou Deus é este. O Espírito Santo foi trocado por esforço humano. Trocaram a unção pela competência, a dependência pela performance, a oração pela estratégia. E assim, o fogo do céu foi substituído pela centelha da carne. Charles Spurgeon avisava: os homens podem construir templos, organizar cultos, montar corais, mas se o Espírito de Deus não estiver ali, tudo será cadáver, e não corpo vivo. Hoje, vemos programações impecáveis, agendas lotadas, músicas bem ensaiadas, mídias profissionais, mas, muitas vezes, nenhuma presença real de Deus. O Espírito, que deveria conduzir todo o culto, tornou-se um figurante. Ele é citado, mas não é ouvido, é mencionado nas canções, mas ignorado nas decisões, é desejado na teoria, mas dispensado na prática. Tudo é feito como se ele não fosse necessário. É possível organizar cultos por anos, sem 1 minuto de jejum, sem oração profunda, sem direção espiritual, apenas repetindo fórmulas, ajustando luzes e microfones. Mas isso não é avivamento, isso é entretenimento. A Bíblia declara: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Mas o culto moderno se orgulha da força, da estrutura, da produção, da técnica, e o espírito se entristece, porque ele não compartilha a glória com a carne. Spurgeon exclamou: ó, quanto se faz na igreja sem o Espírito Santo, e quanto disso será palha no último dia. Se o Espírito não sopra, os ossos não vivem. Se ele não toca, os corações não quebram. Se ele não desce, o culto é apenas ajuntamento de corpos, não de almas ardentes. O Espírito Santo não é um adorno litúrgico, ele é o Senhor, do Marcos 2 e culto. Ele é quem convence do pecado, quem glorifica a Cristo, quem nos conduz à santidade. Sem ele, a igreja é fraca, o pregador é mudo, o louvor é vazio, o culto é inútil. Não basta ter pessoas, é preciso ter presença. Não basta ter volume, é preciso ter voz do céu. Não basta ter beleza, é preciso ter glória. E essa glória não vem de esforço humano. Ela vem de joelhos dobrados, corações rendidos, vidas consagradas. Não é errado ter organização. Não é errado ter qualidade. Mas é trágico quando tudo isso se torna substituto para o que realmente importa: Deus presente. Spurgeon alertou: a igreja primitiva tinha pouco ouro e muito espírito. Nós temos muito ouro e pouco espírito. Que tragédia! Precisamos chorar por isso. Rasgar os corações, fechar os programas que não nascem da oração. Clamar por um novo batismo de fogo, porque sem o Espírito não há igreja. Sem o Espírito não há poder. Sem o Espírito não há vida. Que voltem os cultos onde a glória de Deus interrompe a programação. Que volte o silêncio santo, onde ninguém ousa se levantar. Que voltem os gemidos ininteligíveis dos intercessores no canto. Que voltem os sermões molhados de lágrimas. Que volte o peso e que o culto moderno, tão leve e tão seco, seja substituído pelo culto eterno, onde Deus é o centro, a palavra é a espada, a cruz é o caminho, e o Espírito é o fogo. Se este vídeo falou com você, não saia em silêncio. Comente abaixo. O culto da sua igreja ainda carrega o peso da glória de Deus? Ou já se tornou mais um espetáculo moderno? Compartilhe sua experiência. Sua voz pode despertar outros. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que confronta, edifica e reacende o temor de Deus.
Ative o sininho, porque aqui a verdade não é negociada. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar. Deus ainda busca adoradores em espírito e em verdade, não consumidores religiosos.